O crepúsculo da convivência. Toda guerra começa muito antes da primeira espada ser desembainhada. Os milênios que sucederam a Era da Germinação ficaram conhecidos como a época em que os povos livres aprenderam a caminhar por conta própria. Aqueles que um dia haviam sido apenas frutos vazios da grande árvore, agora erguiam muralhas, navegavam mares desconhecidos e moldavam o mundo com as próprias mãos. Sob a orientação dos Elendor, cidades transformaram-se em reinos, o conhecimento floresceu e diferentes culturas espalharam-se pelos continentes. Cada Elendor conduziu seu povo segundo a própria visão. Etor Sol tornou-se símbolo da união e do progresso, incentivando alianças entre diferentes civilizações. Silvaris conduziu seus filhos em perfeita harmonia com as florestas ancestrais. A Tesselan caminhava incógnita entre reis e camponeses, semeando mudanças cujos propósitos jamais foram plenamente compreendidos. As Irmãs do Véu ensinavam que o desejo e o destino eram forças inseparáveis, enquanto Valtaros aprofundava seus estudos sobre a morte, reunindo seguidores cada vez mais numerosos em terras distantes. Durante muito tempo, os dragões ancestrais pouco interferiram nesse crescimento. Do alto de Ascor e das montanhas que dominavam os céus, observavam os povos prosperarem como quem contempla criaturas incapazes de ameaçar sua soberania. Afinal, o mundo sempre lhes pertencera. Mas o tempo alterou esse equilíbrio. As pequenas aldeias tornaram-se fortalezas. Fortalezas transformaram-se em cidades. Cidades deram origem a reinos. Os mortais aprenderam a dominar o ferro, a pedra e a magia. Estradas cruzaram continentes. Muralhas ergueram-se onde antes havia apenas natureza selvagem. E exércitos começaram a proteger fronteiras que jamais haviam existido. Pela primeira vez desde a queda de Auretar, os povos deixaram de depender completamente de seus criadores. Foi então que surgiram os primeiros confrontos. Inicialmente eram apenas disputas por território. Um dragão que exigia tributos de uma vila recém-fundada, uma caravana destruída por atravessar antigas rotas consideradas sagradas pelos primevos, povoados inteiros reduzidos a cinzas por recusarem-se a curvar-se diante daqueles que ainda se proclamavam senhores do mundo. Os Elendor responderam como sempre haviam feito, com diplomacia. Etor enviou emissários, outros buscaram acordos. Durante séculos, incontáveis tratados foram firmados entre reis e dragões, apenas para serem quebrados quando os interesses de um lado deixavam de coincidir com os do outro. A paz tornou-se cada vez mais frágil, sustentada apenas pelo receio de que uma guerra aberta pudesse destruir tudo que havia sido construído. Entretanto, enquanto os Elendor acreditavam ser possível preservar esse delicado equilíbrio, os dragões ancestrais chegavam a uma conclusão diferente. Os povos livres já não eram uma criação curiosa nascida da queda de Auretar, era uma civilização. Mais do que isso, era uma civilização capaz de desafiar a ordem que governava o mundo desde tempos imemoriais. Foi então que Varak-Tul, rei das Asas Eternas e soberano da primeira soberania dracônica, abandonou seu trono em Ascor e voou pessoalmente até os domínios de Etor Sol. Levou apenas uma única proposta. Os povos livres poderiam continuar existindo, desde que aceitassem sua posição sob o domínio eterno dos dragões. A escolha apresentada ao primeiro rei era simples: submissão ou extinção. Naquele instante encerrava-se definitivamente a Era da Convivência entre os filhos da Grande Árvore e os antigos senhores do mundo, e começava o caminho que levaria às maiores guerras da história conhecida.